Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca e estatura mediana. Tenho o cabelo loiro e na altura do ombro. Para nossa aula de hoje, eu estou trajando uma calça preta, uma camisa polo na cor preta e tênis. Nossa aula ela se passa em um estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. Nossa aula de hoje ela é referente ao SIS-1, com o tema Poder, Política e Estado. E é um tema muito importante. Nós também vamos ver, ao decorrer, que nós vamos ouvir esses três elementos na visão de Karl Marx, de Émile Durkheim e de Max Weber. O que é importante mencionar? São três elementos que eles são centrais para a sociologia, porque quando a gente pensa no poder, na política e no Estado, eles têm uma função: organizar, administrar e estabelecer o bem-estar para a sociedade como um todo. Quando a gente pensa no poder, ele tem essa capacidade de influenciar e controlar o comportamento do indivíduo. Quando a gente pensa no Estado, o Estado ele é o quê? Ele é uma instituição onde ele vai controlar todo o território, criando e executando as leis. E quando a gente pensa na política, ela é um conjunto de ações e negociações para se estabelecer o quê? O bem viver social para uma população como um todo. Quando a gente pensa nesses três elementos, é importante a gente mencionar agora a visão dos clássicos da sociologia a respeito desses elementos. E a gente vai começar com quem? Nós vamos começar com Karl Marx e o que Karl Marx fala a respeito do poder, da política e do Estado. E ele tem uma característica em comum para falar dos três. Que característica em comum é essa? Economia é o fator econômico, desenvolvimento do capital, onde ele diz que o poder detém o poder quem é rico, quem tem o capital nas mãos, o dono do capital. E aí ele dizia que quem tinha esse poder era a burguesia. Quando Karl Marx vai falar sobre o Estado, ele dizia que o Estado vai atender os interesses dessa classe que tem poder. E quando ele falava de política, ele dizia que essa política tinha uma coisa: poder e política não se separavam, ou seja, tinha também esse interesse desse desenvolvimento do capital. O nosso outro clássico é Émile Durkheim. E o que Émile Durkheim fala a respeito do poder, da política e do Estado? Quando Émile Durkheim ele vai falar sobre esses três elementos, ele fala que há uma coisa que é de extrema necessidade: união, coesão, harmonia e solidariedade. Aí ele pega o Estado e ele diz que o Estado tem o papel de atender ao interesse da sociedade como um todo, não a classe A ou a classe B, é coletividade. Quando ele fala de poder, ele também não vai dizer que o poder vai estar nas mãos da classe A ou da classe B. Ele diz que o poder vai estar nas mãos de quem? Da instituição. Aí a gente pensa, instituição família. Instituição família, nós vamos ter ali o pai e a mãe representando esse poder. Quando a gente fala da instituição escola, nós vamos ter ali a diretora da escola tendo esse poder nas mãos. E aí Karl Marx vai e fala sobre a política. E ele diz que a política, ela é o quê? Ela é um conjunto de ações que esse grupo de pessoas vão executar para estabelecer o quê? O bem viver para toda a sociedade e não para uma classe aqui ou para uma outra classe ali. Ou seja, ele sempre vai objetivar o coletivo, a sociedade como um todo, bem-estar social, independente de classes. E vamos para Max Weber, o nosso terceiro sociólogo da nossa aula de hoje, falando sobre poder, Estado e política. E ele tem uma visão bem peculiar. Quando Max Weber fala sobre o poder, ele diz que o poder nada mais é do que uma imposição. Você impõe o seu poder. Por mais que haja resistência a esse poder, ainda assim essa resistência se torna nula, porque ela é uma imposição. Quando ele fala sobre política, a visão de Max Weber sobre política ela é bem interessante, porque essa política ela não vai ter que ser harmoniosa ou uma política que vai se atrelar à superioridade ou inferioridade. A política para Max Weber segue uma coisa: poder
e dominação. E quando ele usa a palavra dominação, ele traz o Estado. E ele vai dizer que o Estado, ele é o monopólio legal para se estabelecer a força física. Mas quando ele fala do Estado, colocando a força física em vigor, é uma força física que está atrelada à legalidade, à lei, à Constituição. Mas ainda assim, é esse Estado que tem esse papel de dominação. E quando ele fala de dominação, é importante a gente mencionar e a gente entender os 3 tipos de dominação trabalhadas por Max Weber, que são tradicional, carismática e legal racional. O que seria essa dominação tradicional? Ela é baseada em costumes, em tradições. É como se a gente pensasse numa família patriarcal, onde nós vamos ter ali o pai, o homem, tendo essa dominação perante a família. Quando a gente pensa na dominação carismática, essa carismática ela dá a ideia de quê? Simplicidade, personalidade, agradável, simpatia, ou seja, quem poderia usar como exemplo? Líderes religiosos, grandes guerreiros, heróis de guerra, são pessoas que têm esse carisma, então logo eles vão ter essa dominação. E quando ele fala da dominação legal, racional, aí ela vai estar 100% atrelada a leis, às regras e às normas. E é como se a gente pensasse assim, a dominação racional legal, ela não é do indivíduo, ela é de um cargo. Por exemplo, você é parado numa blitz, e aí aquele policial ali naquele momento, ele tem aquele papel de dominação, de poder, ao executar ali a lei, estabelecendo ali a ordem perante aquela sua dominação. Beleza? E agora a gente vai para nossa questão para a gente exercitar. Vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz: Max Weber faz uma diferenciação importante entre os conceitos de poder e de dominação quando trata, em sua teoria sociológica, os tipos puros de dominação legítima na história das sociedades. Para ele, o poder é definido como a probabilidade de se impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência, e isso significa, grosso modo, que a vontade de um grupo social ou indivíduo, dentro de uma coletividade, pode ser imposta mesmo contra a vontade de outros. Já a definição de dominação significa a probabilidade de se encontrar obediência a um mandato e tem diversos motivos, racionais, legais, de carisma pessoal ou das tradições, que fundamentam essa subordinação. De outro modo, a dominação ela é legítima ou legitimada quando aqueles que estão subordinados a elas e reconhecem esse domínio exercido. Com base no exposto, analise as afirmações a seguir. É importante a gente mencionar que essa questão ela é totalmente atrelada a poder, Estado e política de Max Weber, onde ele usa o poder como uma forma de imposição, independente se você está reivindicando, falando desse poder, vai ser legalizado, vai ser imposto. E quando ele fala também dos 3 tipos de dominação, né? Tradicional, carismática e legal racional. Vamos analisar as opções. A1. Os estados autoritários ou ditatoriais exercem poder sobre seus cidadãos e não propriamente uma dominação legítima nessa perspectiva weberiana. Certíssimo. Quando você fala desses estados autoritários, nós vamos ver que você obedece por medo e infelizmente isso acontece. Então essa opção aí, ela está correta, é uma imposição. Por mais que você não queira seguir, você obedece por medo, pelo aquilo que está sendo imposto. 2. O chefe de uma empresa, ao mandar que alguns funcionários a contragosto espionem as atividades de outros colegas, exerce essa dominação de Weber? Claro que não. Geralmente o funcionário vai seguir isso porque ele não quer perder seu emprego, mas não tem nada a ver com nenhum dos 3 tipos de dominação de Max Weber, então desconsidera a opção 2. 3. Os cidadãos de um Estado, ao obedecerem às leis e às normas do país, entendendo-as com base do convívio social, estão subordinados a um tipo de dominação certa. Qual é a dominação? Legal, racional, porque eu estou seguindo o quê? Regras, leis e normas. Ou seja, logo nós temos aí a 1 e a 3 como opção correta, logo a opção aí certa vai ser a letra A, de amor. Vamos agora para a nossa próxima questão.
Leia o texto para responder a questão. O melhor método de análise social deve começar pelo real e pelo concreto. Em economia, começa pela população, que é a base da produção como um todo. Mas numa observação atenta, percebemos que há aqui um erro. A população é uma abstração se desprezarmos as classes de que se compõem. Entretanto, essas classes são uma palavra oca se ignorarmos os elementos em que repousam, como o trabalho assalariado, o capital e etc. O capital sem o trabalho assalariado, sem o dinheiro, não é nada. Assim, se começássemos pela população, teríamos uma visão caótica do todo e, através de uma análise, chegaríamos a conceitos e a determinações mais simples. Partindo daqui, seria necessário caminhar em sentido contrário até chegar finalmente de novo à população, que será desta vez uma totalidade de relações numerosas? A perspectiva metodológica do marxismo recebeu a dominação de... É um texto que ele necessariamente fala de toda a estrutura ideológica de Karl Marx, sim. A crítica que Karl Marx faz a todo o desenvolvimento econômico, a todo o desenvolvimento do capitalismo. Porque quando você fala necessariamente em analisar a economia, mas você joga a população, você não vai aí estar analisando a economia. Porque quando eu falo de população, tu vai falar de uma classe A, de uma classe B e de uma classe C. Levando em consideração que esse desenvolvimento do capital, ele se dá priorizando somente uma classe. Então, que economia é essa? E aí é quando a gente vê toda a estrutura ideológica de Karl Marx fazendo uma crítica, né, a esse desenvolvimento econômico, a esse desenvolvimento do capital. E a pergunta é muito clara. Qual é o nome que se dá a todo esse estudo, a toda essa análise que Karl Marx fez e a essa sua crítica? Idealismo materialista está longe de ser ideal. Fenomenologia espiritual também não tem nada a ver com espiritualidade. Apriorismo transcendental, nada se transcende. Empirismo, lógico, empirismo é um tipo de conhecimento, então não. Materialismo histórico é essa. Por quê? Porque é um nome que Karl Marx deu para análise, para o estudo que foi feito da sociedade, detectando o quê? Essa divisão de classes, mais-valia, alienação do trabalhador. Então nós vamos ter aí a opção E como opção correta, beleza? Vamos para mais uma questão. No contexto das transformações políticas do século XIX, o sociólogo Émile Durkheim analisou o papel do Estado nas sociedades modernas marcadas pela crescente divisão do trabalho e pelo avanço do individualismo. Para ele, o Estado não deveria ser apenas uma instância de poder coercitivo, mas um órgão moral capaz de garantir a coesão social. Considerando essa perspectiva e os princípios fundamentais da democracia moderna, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, é Durkheim, divisão social do trabalho e solidariedade. Número 1, para Durkheim, o Estado exerce função moral e reguladora, contribuindo para a integração social, aspecto que pode dialogar com o ideal democrático e a busca pelo bem comum, certíssimo, social, democracia. 2. A concepção durkheimiana aproxima-se da democracia ao reconhecer que o Estado deve organizar e representar os interesses coletivos da sociedade. É esse o papel do Estado, interesse coletivo, não de uma ou outra classe. 3. Durkheim defendia que o Estado deveria concentrar todo o poder decisório, eliminando a participação social para evitar conflitos. Não, totalmente errado. 4. A democracia e o pensamento durkheimiano se aproximam ao admitir que as normas e leis são fundamentais para manter a coesão e garantir os direitos. Certíssimo. Então nós vamos ter aí a opção 1, 2 e 4 como opção correta, letra B. Marca aí a B. E hoje nós temos a presença do Caio na nossa aula. Tudo bem, Caio? Professora Bibi, qual a instituição que possui legitimidade para usar força física dentro de um território? E quais são os limites dessa atuação? Boa pergunta, Caio. Quando a gente fala desse poder de fazer uso da força física, o Estado tem esse papel dentro do seu território, mas dentro da legalidade. E ele usa essa força física quando? Quando vai haver uma desordem na sociedade, quando tem presos fugindo de uma penitenciária. É nesse momento em que ele usa essa força física. Fora disso, não. Ele tá ali para proteger a sociedade. Beleza, Caio? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nossa aula hoje foi CIS1, com o tema Poder, Política e Estado. Segue o Preveste EA nas redes sociais, baixa o nosso aplicativo e até a próxima aula.